Mais um estabelecimento de arte inaugurando aqui no Leblon. É a Galeria 9, na Rua General Venâncio Flores, com Rua Dias Ferreira. E agora eu vou falar com o Lucas. E aí, Lucas, qual a expectativa para ser uma casa de sucesso? Vitor, a gente abriu segunda-feira, estamos tendo uma resposta muito positiva, tanto do pessoal do bairro, como algumas pessoas que já acompanham a gente na internet. A gente vem já de 5 anos de e-commerce antes de abrir essa galeria, então a gente só tem motivos para acreditar que vai ser um sucesso. Certo, então vamos mostrar as obras que estão aqui. Assim, vai dando uma explicação, assim, como cada uma são. Pintura, óleo sobre tela, o jeito como elas foram feitas. Tá, vamos lá. Essas aqui são duas obras do André Joaquim, que é um artista daqui do Rio. Elas estão feitas no acabamento metacrilato, é o acabamento mais premium que tem no mercado, um acabamento bem complexo, onde a obra é impressa em papel fotográfico, ela fica num vácuo entre o acrílico e um fundo de foam board. Então é um acabamento que tem uma duração aí, uma durabilidade de pelo menos uns 200 anos. Aqui a gente tem um acabamento flutuante, um acabamento desenvolvido por nós para ter esse efeito muito clean, funciona muito em ambientes que precisam de uma decoração ali sem pesar muito. E aqui no caso, como foram feitas essas obras? Era pintura? Qual foi Nesse caso aqui é um artista que ele é um artista digital, então ele começa o processo dele ali fazendo um croquis à mão, ele digitaliza tudo e a gente faz uma reprodução impressa desse desenho. E nesse caso aqui é uma coleção inspirada em algumas obras do Niemeyer. Sim. Aqui a gente tem uma coleção da Marcela Piscinin, é uma artista também carioca que morou alguns anos na Austrália e acabou de retornar ao Brasil, ao Rio de Janeiro. Ela é uma artista principalmente mostrar, com licença, mais algumas obras aqui também. É uma artista principalmente de aquarela, então o processo dela sempre começa ali no lápis, na aquarela, e ela também digitaliza tudo, faz um processo de tratamento nos softwares gráficos para chegar nesse nível de qualidade e resolução. E aqui, como eu tinha falado, a gente é uma galeria com 5 anos de e-commerce, mais de 40 mil obras no acervo. Então, para cá, nesse espaço aqui de 30 metros quadrados na esquina do Leblon, a gente trouxe um pouquinho do acervo para mostrar assim, um pouquinho de tudo que a gente tem. Essa é uma artista gaúcha que também mora aqui no Rio de Janeiro, que tem um trabalho de mídia mista bem complexo. Ela trabalha com acrílico em tela, trabalha com acetato, com retrato no grafite, depois ela rasga tudo, remonta tudo e a gente cuida aqui das reproduções impressas dela em tiragem limitada. E aqui, como a gente vê na internet, toda a loja ela é muito tecnológica, ela é muito inteligente, então além dessas obras que estão à pronta entrega, vocês também podem estar consultando todo o nosso acervo do site. A gente tem aqui um software que a gente desenvolveu para montar a composição, então aqui a gente consegue navegar em todo o acervo de 40 mil obras, brincar ali com os tamanhos, os acabamentos para chegar numa montagem que faça sentido especificamente para casa de cada um. Aquela tela ali também é uma ferramenta onde a gente pode buscar um pouquinho de todo o nosso acervo e brincar um pouquinho em tudo que a gente tem disponível. Então aqui a gente consegue explorar por categorias, a gente tem as curadorias específicas de estilos específicos que a gente trabalha e que é mais uma forma também de explorar todo o acervo. E mais obras ali também na outra parede. O guache também é usado também em exposições, em quadros? Também. Como foi assim, todas as nossas obras são reproduções impressas, então inevitavelmente todas elas passam pelo processo de digitalização para elas entrarem na Galeria 9 e a gente poder reproduzir elas. Mas a forma como o artista concebe as obras é muito variada. Então a gente tem fotografia, a gente tem colagistas, a gente tem alguns artistas que sim trabalham com a tinta acrílico, com a tinta guache em tela
Então, o processo de criação das obras é muito diverso. Agora, à medida em que as obras forem sendo vendidas aqui, vão chegar outras, vão chegar mais novas, vão expor novas? Exatamente, assim, como aqui é um acervo muito enxuto, ele vai ser um acervo muito vivo também, porque à medida que ele é enxuto, ele roda muito rápido. Todas as obras que estão aqui, elas têm, muitas delas, outras tiragens disponíveis no site, mas é apenas uma única unidade de cada obra que há pronta entrega. Então, todas as obras que a gente está vendo aqui só tem uma única unidade. Assim que ela for vendida, a gente deve repor com uma nova obra do acervo, de um outro artista ou com um outro tema, para a gente trazer essa diversidade aqui para a Galeria 9. É certo. Agora, existe também aluguel de quadros ou só compra e venda? A gente tem para os arquitetos, especificadores, né, designers de interiores, eles têm uma demanda ali, principalmente na hora de produção de fotos e finalização de projetos, de ter os quadros para ambientação na casa do cliente. Então, para esses profissionais, a gente cede os quadros para eles pegarem emprestado ali por um dia, testarem na casa do cliente e caso o cliente goste, ele já fica com os quadros, senão o profissional é responsável por trazer o quadro de volta aqui para a gente retornar ele para o acervo. Certo. E outra coisa, quanto à questão da limpeza dos quadros, qual é o material adequado para usar? Todos os quadros é flanela seca e espanador, assim, nunca nenhum tipo de produto em nenhuma das telas. A gente tem algumas variações de acabamento, então, por exemplo, os acabamentos com vidro, a gente pode passar um pano com álcool, um pano úmido. Os acabamentos de tela de algodão, a gente pode passar uma flanela, mas grande maioria dos acabamentos, o correto mesmo é uma flanela seca, uma flanela muito pouco úmida, se precisar tirar alguma coisa que caiu no quadro. Mas a tela mesmo, assim, ela precisa ficar bem cuidada. Tá, e com o passar dos anos, é necessário uma manutenção? Não, na verdade ele não demanda uma manutenção assim, ao longo dos anos, mas demanda uns cuidados, principalmente no que diz respeito à umidade e à luz solar. Então é importante que os quadros não tenham ali luz solar direta neles e nem tenham uma umidade direta, ou seja, chuva, água caindo nos quadros. Questão de maresia também pode afetar? A maresia ela não tem como fugir no Rio de Janeiro, mas não é o pior. O que a maresia acontece, ela cria aquela película de maresia nas coisas, mas isso com uma flanela seca, um espanador, a gente consegue tirar. Tá certo. E quem tiver interesse nessas obras, vem até aqui, repetindo o endereço, Rua General Venâncio Flores, esquina com Rua Dias Ferreira, no Leblon. E pode comparecer aqui ou então comprar pela internet, online, através do site, das redes sociais. Exato, Vitor, isso aí. Certo. E aí é o seguinte, quem adquirir uma das obras daqui vai ganhar este que não é parece, mas não é um livro, é um porta-objetos em formato de livro. Abre pra gente, pro pessoal ver. É isso mesmo. Muito interessante, muito legal, muito bem bolado. Tá certo. Então, sucesso cada vez mais aqui para você, está começando, vai fazer um sucesso muito grande aqui, muito bem equipada a loja, as obras são lindas, muito bem feitas e o atendimento aqui muito bom também. Obrigado, Vitor. Obrigado.